Olá, queridos, muy buenos días. Que Dios me los bendiga a todos ustedes en el nombre de Jesús. Vamos entonces dar secuencia a nuestro seminario virtual, el cual estamos leyendo sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. E vamos dar sequência ao capítulo 14. Capítulo 14, versículo 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, porque através de ella nós outros conseguimos força para sair adelante e conseguimos força para permanecer em nossa luta, como disse a própria palavra, combatir el buen combate, guardar la fé. Esta é nossa função, é combater el buen combate, é seguir em la luta, é guardar la fé e permanecer firme hasta el regresso de Jesus e nunca mirar hacia atrás. Vamos então seguir a leitura. En el dia viernes nós hablamos sobre os apóstoles que estavam predicando e mesmo com todas as lutas que eles passavam, eles permaneciam allí firmes, como diz o versículo 3. Com todo isso, com todos os problemas, com todo isso, persecução, com todo isso, se detuvieron allí muito tempo, confiados en el Senhor, el qual dava testemunho a la palavra de su gracia, dando que señales e milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Entonces este foi o último párrafo que leímos, em donde nós outros podemos observar, captar, receber desse mensagem qual é nossa função. É permanecer firme allí, permanecer. A vezes as coisas se ponem, que sei eu, de repente para você, as coisas se puso difícil ou se pone difícil. Hombre, mire hacia adelante, a vitória é sua. Como disse aí, com todo isso, se detuvieram allí por muito tempo. Em outras palavras, com tudo isso, não desmaiaram, não tiraram a toalha, não desistiram, pelo contrário, seguiram adelante. Hoje vamos dar sequência lendo o número 4, 5, 6 e 7. 14, versículo 4, 5, 6 e 7. Leamos, dice: mas el vulgo de la ciudad estava dividido. Uns eram com os judios e outros eram com os apóstolos. Vê que a igreja estava unida, ok? E o vulgo, é decir, o número, as pessoas, estava, como disse aí, em aquele lugar que foram predicar, estavam divididos, com os judios e outros com os apóstolos. Versículo 5, observa: haciendo ímpeto los judíos e los gentiles, juntaram com seus príncipes para afrentá-los e apedreá-los. Habiendo entendido, salieron a Listra e Derbe, ciudades de Licaônia e por toda a tierra alrededor. E allí predicavam o evangelho. Observa que coisa gloriosa. Com todo o que eles estavam passando, com todos os problemas particulares de cada um, eles saliam a evangelizar. É o que disse aí. Eles saliam a evangelizar. Aonde? A um lugar chamado Listra e Derbe, cidades de Licaônia. É decir, você vê aqui, com toda a luta que eles tinham,
a desistência não existia. El tirar a toalha não desistia. Não existia, perdona-me. A desistência não existia. Por quê? Como disse, porque eles confiavam no Senhor. Como disse o versículo 3. Eles confiavam no Senhor. Sabe, meu amigo, a vez eu hablo na igreja sobre a palavra creer. Nós outros, em todas as igrejas, se utiliza muito usar esta palavra, creência. Creer, gente, tem 3 significativos. Creer significa confiar, entregar e seguir. Isto é creer. Interessante, é verdade? Creer não tem um solo significado, tem 3. Creer é confiar. Creer é seguir. Creer é entregar-se. Confia, se entrega e sigue. Sigue. Se está difícil, creia, se entregue e siga. Outro momento de dificuldade, creia, se entregue e siga. Nós outros não temos outro caminho. É crer, confiar e seguir. Sabe, você deve dizer, como me dijo na persona, um senhor que vai à igreja. Ele me dijo uma coisa muito interessante. E é o que eu quisiera repetir-lhes a vocês. Esse senhor, al tocante da igreja, a lo que tange a igreja, ele me dijo, bispo, eu quisiera dizer-lhe uma coisa. É de aqui para o cielo. Sabe o que quer dizer? Ele disse, de aqui não me muevo a nenhum outro lugar, a nenhuma outra igreja, a nenhum outro lugar. É de aqui para o cielo. Interessante, é verdade? Ele foi uma pessoa que me falou isso semana passada, ou retrasada. Ayer, minha esposa atendia pessoas e lo mesmo na senhora lhe dijo a ella. Senhora Sandra, de aqui para o cielo. Em outras palavras, aqui me quedo, não há outro lugar. É de aqui para o cielo. É isso que Deus quer escuchar. El dia que Deus escute isto de nós outros, entenda o que te vou falar. El dia que Deus escute isto de parte sua, entenda. Em aquele dia, Deus mirando que isso sale de adentro de você, em aquele dia que você disse isto, Deus envia todos os ángeles para que esteja a seu lado. Por quê? Porque Ele viu que você não só crê, mas você se entregou. O que há que fazer depois? Seguir. Nunca se lhe olvide isto. Creer é confiar, entregar-se e seguir. Não há outro caminho. Por isso eu vejo aí, nesses 3 versículos, a evidência, a forma, o exemplo de vida de um cristiano. Um cristiano. Caramba! Um cristiano não nega suas origens. Um cristiano, ele não nega suas origens. Qual é a origem? Uno de los orígenes ou de las orígenes de um cristiano é não desistir. Cristo desistiu? Não, verdade? Você é um cristiano, você não deve desistir. Você deve crer. Você deve fazer as 3 coisas que representam a palavra crer. Que é? Quais são? Creio que se recuerda, verdade? Já repetiram. Isto mesmo é.
Esto mismo es. Creer es confiar, entregar-se e seguir adelante. Não há marcha atrás, como disse o boricua. Não há que buscar 5 patas al gato, como disse o boricua. É seguir hacia adelante. Amém? Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Guarde isto. Com todo isto se detuvieram allí, confiados en el Senhor. E Deus dava testemunho, haciendo señales e milagros por las manos de ellos. Aleluya. Esto es lo que Deus hará e lo que Deus hace. Agora, não será de la noite a la mañana e não será, quero deixar bem claro, Deus, Ele é Deus, Ele não hace magia, Deus hace milagros, não é magia. Então, quando Deus vê que nós outros nos entregamos, confiamos e seguimos a Ele, Ele começa a abrir todas as portas. Legendo o último versículo 6, em donde muestra aí a evangelização. Habiéndolo entendido, fueron a Listra e Derbe, cidades de Licaônia, que foram a ser, observa, por toda a terra alrededor, que hacían, e allí predicavam o evangelho. Que é isto? Allí eles evangelizavam, allí eles hablavam de Deus. Mis amigos, que Deus me los bendiga a todos ustedes, que tenham todos um excelente dia, uma excelente manhã, que todo su dia seja de bendição, que se era hoje el ok e el buen dia de cada pessoa que está escutando. Como eu lhe dije, não lo hice esperando uma semana mais, pero hoje já começaremos. Tenho que começar a eliminar alguns nomes que há muita gente e o celular se me congela em la aplicação. Ok? Assim que os que escucharam o mensagem é só me dizer, ok? Gracias, buen dia, para que eu sepa que você está pendiente do mensagem. Deus me los bendiga a todos ustedes, cuídense, será hasta mañana com a palavra de Deus, el seminário virtual.